bom. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, no versículo 18. Hoje o nosso tema é Igreja de Alto Impacto. Você pode dizer comigo? Igreja de Alto Impacto. Esse é o desejo dos nossos corações, que a MCI, que este ministério, que esta igreja possa ser sempre crescente e uma igreja de alto impacto. E nós temos uma declaração de propósitos que diz: edificar uma igreja profética, instrumento de impacto e avivamento. Amém? E aí, daí por diante. Mas o início da declaração de propósitos é isso. Está lá no mural, no corredor, quem quiser depois ler. Edificar uma igreja profética, instrumento de impacto e avivamento, através do resgatar de vidas que se tornarão membros comprometidos com Cristo e uns com os outros. Uma comunidade crescente, edificada para a maturidade, onde cada crente é um adorador e um líder que desenvolve o seu potencial, cumprindo o seu ministério. Pode repetir, por favor? Amém. Antes de lermos o texto, deixe-me aqui contextualizar. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos e Jesus fez-lhes uma pergunta. Jesus disse: o que dizem, o que as pessoas dizem sobre mim, quem eu sou? E os discípulos disseram: Jesus, a gente já ouviu de tudo. Uns dizem que tu és Marcelo Rebelo de Souza. Outros dizem, não. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias ou Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus ouviu a opinião da multidão, mas depois ele voltou-se aos discípulos e quis saber a opinião deles. Jesus perguntou-lhes: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro adiantou-se, como aquele aluno da escola que sempre responde, o primeiro para responder ao professor: Jesus, eu tenho a resposta. Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou admirado com a resposta de Pedro, e Jesus disse assim a Pedro: Pedro, quem te revelou isto não foi a sua inteligência, a sua razão, não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus, foi Ele quem te revelou isso, Pedro. E Jesus então, depois de elogiar Pedro, Jesus volta-se para Pedro, e agora nós vamos entender o que diz o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esta manhã na tua presença. Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja a falar a cada um de nós, a cada coração. Senhor, que na tua presença, na tua gloriosa presença e santidade neste lugar, o teu Espírito possa falar ao coração de cada pessoa. Coloca sua mão no seu peito e fala: Deus, fala ao meu coração. Senhor, eu quero ter o coração aberto, pronto para ouvir a tua mensagem, a tua palavra, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu quero ficar com esta frase aqui. Por favor, presta atenção aqui nesta frase que eu escolhi para nós trabalharmos em cima dela. Edificarei a minha igreja. Sabe, esta palavra, esta frase, esta expressão saiu dos lábios de Jesus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. O que essa frase significa? Que a igreja pertence a Jesus. Ele disse: a minha igreja. Mas ele fez uma promessa: edificarei a minha igreja. A promessa de Jesus é fantástica, e ele não pode voltar atrás. Deus não pode mentir, Deus não pode falhar. Sabe, irmãos, 2000 anos já se passaram depois que Jesus fez essa promessa. E eu e você hoje podemos olhar que a igreja permanece intacta na terra, sim ou não? A igreja já passou por perseguições, a igreja já passou por períodos muito, muito complicados. Sabe que ao estudarmos a história da igreja, nós vamos ver que houve lugares em que a igreja foi praticamente banida. Há cidades que a igreja foi banida dali por algum tempo. Mas alguém poderia pensar assim: então a igreja de Jesus foi vencida nessa cidade, mas não é verdade.
Porque poucas décadas depois, já havia um grupo de cristãos ali e a igreja estava viva novamente. Sempre há um remanescente, sempre há um brotinho que faz a igreja renascer. Sabe, irmãos, não há nenhum império, não há nenhuma empresa, não há nenhum empreendimento que tenha prevalecido. Mas nesses 2000 anos, a igreja prevalece e prevalecerá para sempre. Porque há uma promessa de Jesus que diz: eu edificarei a minha igreja. Dê uma salva de palmas a Jesus. Ele é que edifica a sua igreja. Glória a Deus. Olha, confiantes na promessa de Jesus, que Ele vai edificar a sua igreja, nós podemos ter a certeza de que a igreja vai alcançar um dia o seu pleno potencial. Você sabe que a igreja de hoje tem falhas. A igreja de hoje tem problemas. A igreja é constituída por pessoas que não são perfeitas, tirando 2 ou 3. A igreja é constituída por gente, e gente falha. Mas é o seguinte, porque Jesus prometeu: eu edificaria a minha igreja. E eu vou apresentar. Jesus disse que vai apresentar a sua igreja perfeita ao Pai. Sabe, nós temos uma promessa, nós temos um ideal. Só que nós temos que entender o seguinte: como, eu gosto até de dizer, quem é que gosta de receber spoiler de filmes? Antes de você ver um filme, alguém chega e conta todo o filme, até que o mocinho morre no final. Quem gosta de ouvir spoiler? Não. Posso contar um spoiler para vocês sobre a igreja? Posso contar um spoiler? Lá em Apocalipse está revelado que no final nós venceremos. A igreja vencerá. Será uma igreja vencedora, triunfante, gloriosa. Pastor, mas não é isso que nós estamos a ver na igreja nos dias de hoje. A igreja tem problemas, a igreja tem falhas. Mas Jesus prometeu que edificaria a sua igreja, e Ele está em obras. Jesus está a trabalhar na sua igreja. Quem acredita nisso, amém? Só que é o seguinte, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, como que vocês acham que os discípulos, os apóstolos, interpretaram aquilo? O que vocês pensam Jesus vai edificar a sua igreja? Vocês sabem que há dois conceitos. Há um conceito da igreja invisível. O que é a igreja invisível? Igreja invisível não é nenhum super-herói da Marvel. O que é esse conceito de igreja invisível? Igreja invisível é a igreja espiritual, que é a somatória de todos os crentes, de todas as eras, de todas as regiões geográficas. Esta é a igreja invisível. É uma igreja que você não consegue reunir num lugar, numa cidade. Ela é a igreja invisível. Esta igreja invisível é a igreja que aparece lá em Apocalipse, a igreja vencedora, a igreja triunfante. Você não vai ver uma plaquinha da MCI chegando lá no céu. MCI. Ou Batista, Assembleia Presbiteriana. Qual é a igreja que vai chegar na glória? A igreja triunfante e vencedora. É a igreja invisível. É a somatória de todos os cristãos, de todas as épocas, de todos os lugares geográficos, todos os territórios. Mas é o seguinte, quando os apóstolos, os discípulos de Jesus, ouviram aquela promessa dele: eu edificarei minha igreja, eles não ficaram perdidos em algo abstrato. Ah, Jesus vai edificar a sua igreja. Eles não ficaram perdidos no abstrato. Eles entenderam que a edificação de uma igreja invisível, triunfante, gloriosa, vencedora, só seria possível se houvesse igrejas físicas, visíveis, concretas, que são as igrejas locais. Eu estou aqui nesta manhã para falar do valor de uma igreja local. O tema da nossa mensagem é igreja de alto impacto. Sabem, os apóstolos não brincaram. Os apóstolos entenderam que aquela promessa de Jesus de edificar, de construir uma igreja, só aconteceria se eles proclamassem o evangelho em cada cidade por onde passassem e ali estabelecessem algo visível, concreto, que se chama igreja local. O trabalho de todos os apóstolos foi cuidar de igreja local. Tiago, Pedro e João cuidavam da igreja local de Jerusalém. Os apóstolos que foram enviados, Saulo, Barnabé, outros, eles plantavam igrejas e cuidavam de igrejas. Tomé saiu para plantar igrejas. Irmãos, todos os outros discípulos saíram para plantar igrejas. Entenda bem,
a edificação da igreja, que um dia será triunfante, gloriosa, vencedora, acontece somente através de plantação de igrejas locais. E o apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade, pregando o evangelho, iniciando igrejas locais. E ele não apenas plantava a igreja, mas ele pastoreava essas igrejas por um tempo, ensinava, dava cursos a esta igreja por um tempo, depois formava novo pastor para cuidar desta igreja e saía e viajava para plantar outra igreja. Paulo, o ministério de Paulo era o ministério de plantação de igrejas, cuidado, pastoreamento de igrejas, ensinamento de igrejas e formação de novos pastores para sair. Sabe, irmãos? A visão dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, era uma visão apostólica, de plantação de igrejas e de multiplicação de igrejas locais. Vou dizer novamente. A visão dos primeiros apóstolos era uma visão de plantação de igrejas e multiplicação de igrejas locais. E isso é interessantíssimo, porque os apóstolos davam a vida deles por isso. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu pessoalmente, eu sou uma pessoa que acredita na igreja local. Os apóstolos acreditavam na igreja local. Os discípulos de Jesus passaram a amar a igreja local. Se você for ver as cartas que Paulo escrevia, era carta para quem? Para igrejas locais. Outras que ele escrevia para pessoas, para discípulos, e dando instrução sobre o quê? Como eles deveriam cuidar das igrejas locais. Qual era o âmbito de ministério dos apóstolos de Jesus? Igreja local. Qual era o foco deles? A igreja local. Por quê? A igreja local é a esperança deste mundo. Irmãos, onde que o evangelho for pregado, vai ser constituído, ali serão constituídas igrejas locais. E a plantação e multiplicação de igrejas locais é a estratégia do reino. É a estratégia de Deus para a proclamação do evangelho do mundo. Por isso temos que valorizar a igreja local. A igreja local é essencial. A igreja local é fundamental. Eu sou fruto da igreja local. Eu aceitei Jesus numa igreja local. E as estatísticas mundiais dizem que a grande maioria das pessoas aceitaram Jesus através de uma igreja local. E não só aceitaram Jesus, foram integradas na vida da igreja, foram consolidadas na fé numa igreja local. Cresceram em maturidade, com ensinamento dentro de onde? De uma igreja local. Foram formadas na liderança, onde? Dentro de uma igreja local. Se tornaram pastores, onde? Dentro de uma igreja local. Eu fiz esse percurso todo. Os pastores da MCI fizeram esse percurso todo. Tudo foi feito através de igreja local. A maioria alguns não se converteram no MCI, mas mesmo os que não se converteram no MCI, foi aqui que foram integrados numa igreja local. Foi aqui que aprenderam a liderar numa igreja local. Foi aqui que o despertar do ministério aconteceu. Tudo acontece na igreja local. Por isso os nossos olhos não podem sair para fora da igreja local. Os nossos olhos, a nossa força, a nossa concentração, o nosso foco tem que ser aqui na igreja local. Sabem? Abra comigo e pode projetar também, 2 Coríntios 11, 28. 2 Coríntios 11, 28 é um texto interessantíssimo. Porque o apóstolo Paulo fala daquilo que queimava no seu coração. Qual era o encargo do apóstolo Paulo? Irmãos, o encargo do apóstolo Paulo, alguém poderia dizer assim, o encargo do apóstolo Paulo é um mover de Deus no mundo. O encargo do apóstolo Paulo é o avivamento de Deus no mundo. Mas o verdadeiro encargo do apóstolo Paulo eram igrejas locais. Porque ele sabia que a estratégia de Deus no reino são igrejas locais. E olha o que ele diz. Vamos ler juntos aqui? 1, 2 e... Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas que ele tinha plantado e outras. Sabe que Roma não foi ele que plantou. A igreja de Roma não foi Paulo que plantou. Mas Paulo até escreveu uma carta para os romanos. Paulo escreveu uma carta para os corintianos. Para os coríntios. O interesse dele era a igreja local. Não o clube local. Sabe, irmãos? Você consegue entender o coração de um apóstolo? Por favor, você consegue entender o coração de um apóstolo? Um apóstolo nas primeiras décadas da vida da igreja de Jesus. Na época que ainda não havia movimentos. Nessa época ainda não havia movimentos. Porque os movimentos surgiram muito, muito mais tarde. Nessa época o reino de Deus cresceu com igrejas locais. Os movimentos surgiram depois. Os movimentos dependem e sobrevivem e se sustentam à custa dos membros das igrejas locais.
Olha, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Diariamente, Paulo, eu estou preocupado com a igreja dos Coríntios. Eles estão com problemas. Eu estou preocupado com a igreja dos Efésios. Eu estou preocupado com os romanos. Eu estou preocupado com os filipenses. Eu estou preocupado com os colossenses. Paulo estava preocupado com a igreja. E eu queria perguntar para vocês, qual é o encargo que nós temos aqui, irmãos? Nós temos o encargo de preocupar com a igreja local. Sabe que nós estamos 14 igrejas em Portugal. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu sei dos problemas dessas 14 igrejas, eu estou inteirado, eu sofro por essas igrejas. Irmãos, os pastores vêm falar conosco, alguns nem têm apoio, sustento direito, porque não há condição, a igreja ainda é pequena. Sabe, irmãos, nós temos igrejas, pastores que têm dificuldades, que estão liderados as nossas igrejas, nós temos problemas que acontecem nessas igrejas, mas eu quero dizer o seguinte, mesmo no meio das lutas das nossas igrejas aqui em Portugal, pequenas que elas sejam, vidas estão sendo salvas e transformadas para a glória de Deus. A obra está acontecendo nas igrejas locais. É algo fantástico. Sabe, irmãos, mas para que a nossa igreja local alcance o seu pleno potencial, nós precisamos de todos vocês. Sabem que as crianças fazem parte do projeto, amém? As crianças, a nossa irmã aqui está ensaiando um coral com as crianças somam com o projeto. Os adolescentes somam com o projeto da edificação da igreja local. Como que se edifica a igreja local? Com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com terceira idade, com quarta idade, com todas as idades, nós edificamos a igreja local. Irmãos, a igreja local tem todo tipo de gente, pobre, rico, de todas as cores, preto, branco, azul, amarelo. Irmãos, nós edificamos a igreja com pessoas de diferentes classes sociais. Irmãos, nós somos, a igreja local é a beleza de Cristo. O apóstolo Paulo diz que Deus expressa, a multiforme sabedoria de Deus é expressa na vida da igreja. Não pense que a visão dos apóstolos era apenas de uma igreja invisível. Eles sabiam que só haverá uma igreja invisível, gloriosa, se houver pequenas igrejas locais fortes. Irmãos, eu e você não podemos mais dispersar forças da igreja local. Eu e você, nossos grupos de vida muitas vezes foram prejudicados. Nós perdemos muitas vezes o foco. Nós temos que voltar o foco. O foco é a igreja local, os grupos de vida, o projeto da igreja. Quem pode dizer amém? Fortalecer os grupos de vida. Quantos aqui foram salvos ou têm experiência abençoada no grupo de vida? Sabe, nós não podemos dispersar o nosso foco. O nosso foco, irmãos, são os ministérios da igreja. Temos que fortalecer todas as áreas ministeriais da nossa igreja. Quando dizem amém? Nós temos que fortalecer todos os nossos grupos de vida. Todas as supervisões, todas as redes, todas as igrejas locais. Nós temos que nos juntarmos para a força deste ministério que Deus está fazendo coisas gloriosas. Nós não podemos dispersar mais forças. Nós temos que estar concentrados e focados no que Deus tem para a MCI, para esse ministério. Vocês podem dizer amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Nós temos que voltar a valorizar discipulado, cuidado de vida, 1 a 1. Cuidado de pessoas. Nós temos que voltar a valorizar a oração dentro da igreja local. Oração na igreja local. Nós temos um obreiro Daniel, que tem feito oração aqui de manhã de glória, quinta e sexta-feira às 6 da manhã. Nós temos que valorizar as coisas e acontecer e nos fortalecer como igreja, fortalecendo uns aos outros. 1 Timóteo 3,15, a pastora Kennedy já leu esse texto. Quando Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, Paulo fala assim, gente, há uma maneira de se proceder na casa de Deus. Há uma maneira certa de se proceder na casa de Deus. E ele não está falando da igreja invisível. Ele está falando da igreja local que é poderosa. Ele diz, para que se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus. Há uma maneira de se proceder na casa de Deus. É aqui que as coisas acontecem. Alguém pode dizer, pastor, mas aqui também a gente se chateia com os irmãos. Irmãos, você sabe qual é o lugar que a gente mais se chateia com as pessoas? Na família. Sabe por quê na família? Porque a gente convive. Todo lugar que a gente convive vai ter chateação. Eu já me chateei, você já se chateou, nós nos chateamos, eles se chatearam, vós chateais. Irmãos, esse é um verbo, nós estamos juntos, nós nos chateamos. Nós estamos juntos, mas nós somos o povo de Deus. Nós somos igreja, nós somos povo vivo de Deus. Projete aqui, por favor. Eu escrevi um texto ali, projete, por favor. Queria que você atentasse nesse texto aqui, por favor. Alguns dizem que é mais importante ser igreja. Alguns dizem que é mais importante ser igreja do que ir à igreja. Verdade? Sim. Mas é quando fazemos parte de uma igreja,
é que aprendemos a ser igreja fora dela. As verdadeiras pessoas que são igreja é porque elas fazem parte de uma, e elas estão indo numa, elas estão comprometidas com uma, por isso que elas são igreja lá na universidade, na escola, onde for. Nós não estamos aqui promover desigrejados, nós não estamos aqui, irmãos, a promover coisas avulsas, nós estamos a promover o que Paulo e os demais apóstolos promoveram, a igreja local. Sabe que quando Paulo teve uma questão doutrinária para resolver, você sabe que o apóstolo Paulo foi designado para pregar para os gentios, os não-judeus. E Paulo chegou lá e os judeus queriam que os gentios convertidos fizessem a circuncisão judaica e outros rituais judaicos. Você sabe que o apóstolo Paulo, sabe o que Paulo fez para resolver a questão doutrinária? Ele não foi no Google. Paulo não foi em nenhum lugar. Paulo sabe onde foi? Ele foi à fonte, ele foi à origem. Onde era a origem? A igreja em Jerusalém. Quem eram os apóstolos principais? Pedro, Tiago e João. Igreja funciona com conselho, com presbitério. Paulo foi lá, levou a questão doutrinária. Olha, os gentios estão se convertendo, mas os judeus querem que eles se circuncidem e cumpram as leis judaicas. Eles oraram, buscaram a direção de Deus. Pedro, Tiago e João. Tiago se levanta e fala: os gentios não têm que se circuncidar e não têm que cumprir nada das leis judaicas. E deu apenas 2 pequenas instruções para os gentios. Sabe, Paulo sai de lá com uma autoridade espiritual para continuar pregando aos gentios. Sabe, irmãos, igreja ordem, igreja a conselho, igreja a liderança, igreja a propósito, mas tudo ligado, interligado com igrejas locais. Outra coisa, se Jesus prometeu que vai edificar a sua igreja, eu e você temos que ter essa confiança de que mesmo a igreja passando por dificuldades, por lutas, o Senhor que disse que vai edificar a sua igreja, Ele vai renovar as nossas forças. Deus vai renovar as forças da MCI. Deus vai levantar o nosso ânimo. Quem pode dizer amém? Deus vai nos dar ânimo, vai nos dar fé. Irmãos, ousadia, coragem. Mas Deus também vai revelar os planos que Ele tem para esta igreja. Nós não acreditamos que a MCI seja melhor do que nenhuma igreja. E nem tem que ser, nem é por aí que nós vamos. Nós acreditamos que somos uma igreja que precisa cumprir o seu papel. Não temos que nos comparar com nenhuma. Isso seria ridículo. Nós temos aqui nos comparar, apenas olhar para nós mesmos e entendermos qual é o plano e a vocação de Deus para nós irmos em frente. Quem pode dizer amém? Jeremias 29:11. Esta palavra aqui eu quero deixar aqui para a igreja nesta manhã. Não importa o que os outros pensem sobre nós, o que estamos a construir e edificar. O que para nós importa neste momento é que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que já fez maravilhas nesse ministério e continuará a fazer. E esta palavra que o profeta deu a Israel, eu tomo posse dessa palavra para a MCI hoje. Deus diz, vamos ler juntos, o que Deus diz? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Dê uma salva de palmas a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, eu acredito que Deus, Ele vai nos dar uma nova unção para grandes vitórias. Sabem que uma igreja unida, uma igreja fortalecida, com foco nas igrejas locais, plantação de igrejas e igrejas locais, é uma igreja cujo potencial é ilimitado. Irmãos, o que a nossa igreja pode alcançar é algo tremendo. Sabem, o que nós podemos fazer como igreja local e como ministério é algo tremendo. Eu quero ver Deus despertar o potencial de cada pessoa aqui. Eu sonho com ver esta igreja, Deus despertando o potencial de toda a gente. Sabem, eu creio que os futuros pastores da igreja vão ser levantados dentro da visão da igreja. Hoje nós temos obreiros, todos eles são líderes de rede. Hoje nós temos um grupo de pessoas que entenderam a visão da igreja. Discipulado, cuidado de vida. Ninguém é obrigado, as pessoas não são obrigadas todas a estarem em grupo de vida, mas nós aconselhamos que todas estejam. Não são obrigados, mas aconselhamos que sim. Se faz parte da liderança da igreja, tem que fazer parte do grupo de vida. Sabe, nós estamos vendo o quê? Que Deus está a salvar pessoas nos grupos de vida. Deus está a consolidar pessoas. A maioria das pessoas aqui, a primeira experiência que elas tiveram de falar a palavra de Deus, de serem usadas por Deus, a maioria de vocês aqui, eu sei,
A primeira experiência de vocês foram usados por Deus foi no grupo de vida. Vocês fizeram um quebra-gelo, lideraram o louvor, deram uma palavra. A primeira pessoa que vocês fizeram o fundamento da fé e discipularam foi em qual contexto? Do grupo de vida. Sabem, a nossa igreja foi plantada assim, a nossa igreja foi fundada, foi começada assim. E a nossa igreja vai permanecer assim. Nós vamos formar liderança através da visão da igreja. Nós vamos fortalecer esta igreja através de um grupo de pessoas que amam o discipulado, amam vidas, amam investimento em pessoas, porque o verdadeiro ministério é investir em pessoas. O verdadeiro ministério é investir em vidas. Todas as outras coisas podem ser úteis, mas não são prioridade. Tudo Deus pode usar, mas nem tudo é prioritário. Entenda bem, alguém pode dizer assim, pastor, o que você acha de tal coisa, de tal estratégia? Deus é Deus, se Ele quiser, Ele pode usar, Ele é Deus, a obra é dEle. Mas lembre-se aí, qual é a prioridade? Nós temos uma estratégia, nós temos uma visão, nós temos algo que nós queremos fazer, nós vimos que dá certo, que toca vidas, que transforma vidas. Dê uma salva de palmas ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queria ouvir aqui um pequeno testemunho de 2 obreiros da igreja. Queria chamar aqui à frente William e Flávia. Vamos ouvir o testemunho deles. Como que a visão da igreja foi bênção para eles, tem sido bênção para eles. Meio surpresos ali, estão meio surpresos. Foram apanhados. Amém, amém. Bom dia. Pronto, falando de visão da igreja, né? Eu sou fruto dessa visão. A igreja está aqui, me ajuda, João, 13 anos. Exato, vai fazer 14, já estou ficando velho já de igreja. Então, o que acontece? A procura de uma igreja, eu e a minha esposa, ainda não éramos casados. Não tinha casado com ela ainda. A procura de um local para assistir um culto e procurar alguma coisa que precisava de um refrigério espiritual, e a gente sabia que tinha que ser uma igreja, não sabia qual. Eu vim parar aqui na porta da igreja. E nesse dia estava sendo uma inauguração, então eu também não sabia que era inauguração da igreja, o primeiro culto, uma celebração especial, e entrei, tinha bastante gente, não tinha muita gente igual está aqui hoje, mas tinha bastante gente. Naquele dia, a minha primeira vez que eu entrei aqui dentro, eu me converti de imediato. O problema era contar para minha esposa o que eu tinha visto aqui dentro, que ela não tinha vindo comigo. Mas isso ficou em cargo dos pequenos grupos, onde o dia eu fui assediado para visitar. Realmente foi isso que aconteceu. Era tanta gente que nos ligava, olha, você tem que conhecer o pessoal, o grupo. Eu falei, que grupo, gente? Que grupo é esse? É o mesmo grupo que talvez um ou outro aí recebe um telefonema de alguém para participar também. São os pequenos grupos. E nesse pequeno grupo eu entrei, fui conhecendo mais de Jesus. É a primeira igreja que eu tinha participado e me convertido. Eu nunca participei de outra igreja, a não ser a MCI. A minha casa, a minha igreja local, meu alicerce, a minha cobertura espiritual. E no meio disso tudo eu fui passando muito problema para muita gente. Eu dei muito problema. Só que eu não imaginava que no futuro eu também ia ter um pequeno grupo. Que também ia lidar com alguns problemas de algumas pessoas. E o tempo foi passando, e se passaram esses 13 anos, quase 14, e me envolvi com muita coisa. Mas não fui eu que exatamente fui buscar essas coisas para se envolver. A igreja local começou a me impulsionar, me dar combustível para mim estar dentro, fazer parte. Eles me incluíram no meio da sociedade, cujo qual um dia eu nunca imaginei que eu poderia fazer parte. Uma família me aceitar de tal forma, sem me conhecer, apenas pelo amor. E esse amor eu creio que foi o amor de Cristo, através da minha vida. Me resgataram, me deram sustento, me deram um alicerce. E hoje cá estamos, já quase 14 anos, e trabalhando com pequenos grupos, supervisionando na área
de discipulado é algo muito importante. Muitas das vezes achamos que está tudo muito bem, e a gente precisa de um telefonema, de fazer um telefonema. Olha, pastor, eu preciso aí. Essa conversa nem demora 5 minutos, já está muita coisa resolvida. É com vocês, ou seja, deveria ser com algum de vocês. Apenas conversar. Tem algum problema? Conversa. A igreja local foi feita para isso. Ela foi constituída para isso, para trazer avivamento, para trazer alicerce e para resolver muita coisa que pode ser resolvida só aqui dentro. Amém? Eu vou deixar ela falar 1 minuto. Eu lembrei hoje, na hora que o pastor leu aqui, aprender a maneira de proceder, eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez, pela família que Ele me deu, mas principalmente do que eu aprendi aqui, que eu vim da periferia, de um meio de convívio estranho, maneiras de falar estranhas, de se vestir. E eu dizia que eu tinha Deus no meu coração, mas eu não sabia proceder. E aqui, com a ajuda de discipuladores, de líderes de grupo, com muito jeitinho, porque eu era um pouco rebelde, chegaram e me ensinaram que não era bem assim que falava com as pessoas, que não era com esse tom de voz, que as roupas não convinha, não me favorecia. Então, eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem para fazer na minha vida. Sou grata aos meus pastores, que ensinou isso a outros e que me ensinaram, que hoje estão a me ensinar mais de perto. Agradeço a Deus por essa igreja. Muito bem, eu não sabia que nós teríamos hoje a visita de 2 pastores vindos de uma terra longínqua, Benfica, Lisboa. Então vamos ouvi-los, pastor João Pedro e pastora Catarina. Vamos ver o que eles têm a dizer. Eles foram apanhados de surpresa também, gente. Bom dia a todos. Nem eu, nem o João nos convertemos na MCI, não é? Eu vim da Igreja Batista, o João da Assembleia, mas ele já vai falar. A primeira vez que eu falei para alguém, que eu dei um estudo, não foi no grupo de vida, mas no dia em que eu conheci a MCI, ela ainda estava em Massamá. E eu lembro, o Sadraque está cá? Não. Eu fui a um culto de jovens e o Sadraque estava a ministrar o louvor. E eu fiquei apaixonada pela igreja. Eu ainda fiquei a visitar durante 2 anos a MCI, até decidir realmente voltar. E o Sadraque, nesse dia, enquanto ele ministrava o louvor, ele ministrou de uma forma que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, que eu não sabia que era possível, não é? Porque a minha igreja era muito tradicional. E o ponto de viragem foi quando eu visitei o grupo de vida. O grupo de vida, a forma como eu fui recebida, a forma como eu fui amada, a forma como eu fui acarinhada, a forma como apostaram na minha vida de alguma forma, transformou tudo, sabem? E no grupo de vida foi onde eu recebi cura, foi onde eu recebi a restauração, foi onde eu vi os meus traumas a serem postos de lado, foi onde eu vi todas as coisas a transformarem na minha vida. E o grupo de vida, eu sou mesmo apaixonada, sabem, pela visão da igreja. O pastor estava a dizer aqui, edificar uma igreja profética. Se nós parássemos para ler, sabem, se nós parássemos para ver, se nós parássemos para analisar a nossa visão, ela é rica, ela é direcionada e ela é para a transformação da nossa vida, para a transformação da vida de outras pessoas. E quando eu paro para ler, eu e o João, nós falamos muitas vezes em casa da visão da nossa igreja. Às vezes, quando tu nasces aqui na igreja, tu não tens essa noção. Às vezes, quando tu te convertes aqui, tu não tens noção. Mas para nós que vimos de uma outra igreja, de uma outra realidade, para nós que aprendemos de outra forma, nós damos um valor muito maior quando nós olhamos e dizemos, não, esta igreja tem visão, esta igreja... E nós somos, assim, gratos pela vida dos pastores, gratos pelos nossos discipuladores que sempre estiveram connosco desde o início, porque tudo tem um propósito na nossa vida. Então, desde os primeiros discipuladores até os atuais, nós temos aprendido muito,
mas eu gostava de te incentivar, sabes, a parares e analisares a visão da igreja onde tu estás inserido, sabes? Estás inserido nesta manhã, não sei se estás a visitar a igreja nesta manhã, mas estás a visitar, existe algum propósito para isso. Esta igreja é uma igreja de visão, é uma igreja com propósito, e é uma igreja que é fantástica para tu cresceres em Deus, para tu desenvolveres. E agora nós estamos lá em Lisboa e nós temos aprendido imensa coisa, temos crescido imenso, mas isso deve-se a todo um percurso que esta igreja te ajuda a ter, sabes? Eu sou apaixonada por esta visão, apaixonada pela declaração de propósito, sou apaixonada por grupos de vida, sabes? Sou apaixonada pelo CMC, sou apaixonada por fundamentos da fé. Gente, eu amo dar fundamentos da fé, eu amei ter os fundamentos da fé. Fundamentos da fé é a minha parte da visão preferida. Mas assim, é uma honra fazer parte desta família, é uma honra fazer parte desta liderança, é uma honra ser liderada pelo pastor Cizan e pela pastora Kénia, que são pessoas de caráter, são pessoas de exemplo, são pessoas que não deixam a visão para trás, são pessoas de foco, e eu sou grata a Deus pela vossa vida. Bom, eu sou muito apaixonado também. É muito fácil falar sobre a MCI, porque a MCI é a minha casa há 17 anos já. E quando eu vim para aqui, como a Catarina falou, eu vim de uma outra igreja. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhido, mas o meu coração vinha completamente destroçado da igreja onde eu pertencia antes. Eu lembro-me da primeira conversa que eu tive com o pastor Sidson na sala dele, ainda não existia nenhum vínculo com a igreja, eu não era membro ainda, eu tinha 17 aninhos e estava numa fase bem difícil, bem complicada por causa de situações que tinham acontecido na outra igreja. E eu cheguei e o pastor Sidson deu-me ouvidos durante umas 2 horas para aí. E eu falo pouco, então ele realmente ouviu durante esse tempo todo. E ele teve uma palavra de incentivo para a minha vida e Deus já estava a falar ao meu coração naquela altura acerca de algo que eu precisava de fazer e de mudar na minha vida. E no dia em que eu fiz 18 anos, dia 9 de fevereiro, que é também o aniversário da MCI, eu só soube isso esta semana, a MCI estava a fazer 5 anos e eu estava a fazer 18 naquele dia. E eu ouvi claramente o Espírito Santo a dizer-me às 5 da manhã, hoje vais-te levantar e vais à MCI. E eu fiquei assim, mas como assim? Eu não sou membro da MCI, no dia do meu aniversário eu vou sair da minha casa, eu vou deixar a minha família aqui em casa, que vem cá almoçar comigo, eu vou à MCI, e na altura eu morava um pouco distante, não tinha carro, tinha que andar de transportes, então ia demorar um pouco a voltar para casa. Mas eu segui aquela ordem, eu disse, ok, eis-me aqui, se tu queres que eu vá lá, eu vou. E nesse mesmo dia, no culto, durante o louvor, eu ouvi a mesma voz claramente no meu coração a dizer, a partir de hoje esta é a tua casa. E aquilo era o que eu precisava de ouvir no meu coração. Porque eu há muito tempo que tinha deixado de encarar a igreja como casa. Tinha deixado de encarar o espaço onde nós nos reunimos como uma casa onde eu gostaria de estar. E a partir daquele momento eu senti-me realmente em casa. E sinto-me em casa já há 17 anos. No próximo ano eu faço metade da minha vida na MCI. E tem sido um privilégio. Quando eu cheguei aqui, eu dei algum trabalho também. Eu ministrava louvor na igreja onde eu estava. Eu era líder de louvor lá. Então, assim, para mim o louvor era tudo. Eu achava que só iria cantar o tempo todo. Aí Deus trocou as voltas todas. Hoje eu sou pastor. Nunca imaginei isso na minha vida. Sempre dizia que não queria ser pastor porque os meus pais eram pastores. Então eu dizia, jamais eu iria fazer a mesma vida. Mas aqui na MCI, com a visão da igreja, com o crescimento que a igreja me proporcionou, eu aceitei este desafio e tem sido uma vitória e uma bênção na minha vida, sabem? Hoje, para mim, o Ministério de Louvor já ficou assim meio de parte, não sei por quanto tempo, mas Deus sabe os seus desígnios e sabe os seus tempos para todas as coisas, mas neste momento aquilo que realmente eu amo e aquilo que cada vez me dá mais prazer
é cuidar de pessoas, é ouvir pessoas, é fazer fundamentos da fé com pessoas, que eu também sou apaixonado pelos fundamentos da fé, é dar aulas de CMC, é pegar em pessoas e discipular, é ver pessoas que estão com o coração completamente desfeito por causa de tantos traumas e tantas coisas que se passaram durante toda a sua vida, e nós vemos um percurso de mudança e de transformação. E isso eu sei que é possível através da visão da nossa igreja. E nós somos uma igreja que realmente tem propósito, tem visão, tem forma de caminhar, tem forma de andar, sabem? Eu conheço muitas igrejas no país, pelo facto dos meus pais serem pastores. O meu pai foi pastor 42 anos aqui em Portugal. Eu conheci muitas igrejas diferentes e eu vejo quando tantas igrejas estão à procura de uma visão fresca, de algo eficaz, de algo que faça realmente a diferença na vida dos seus membros. E aqui nós temos isso. Então nós precisamos de valorizar. E valorizar de forma a colocar em prática. Sabem, não apenas dizer, eu gosto da visão da MCI, mas não, eu faço parte dessa visão e eu estou a colocar essa visão em prática. Então envolvam-se nos grupos de vida, envolvam-se no Bloco da Vitória, envolvam-se a discipular pessoas e a serem discipulados por pessoas que possam abençoar e ser ricos para a vossa vida, amém? Deus abençoe. Muito obrigado, Pastor Cícero e Pastora Kênia, por tudo aquilo que vocês têm sido para nós estes anos e por acreditarem em nós também. Obrigado, João. Vamos ficar de pé, os irmãos do louvor. Vamos cantar um cântico, uma canção para adorarmos juntos a Jesus. Vamos como igreja adorar juntos ao Senhor. Vamos oferecer ao Senhor a nossa adoração, a nossa entrega. Antes de terminarmos o culto, vamos adorar o Senhor juntos.